O homem só precisa de Jesus Cristo. I have a dream. Muitos tentam separar o que Jesus disse de quem ele era. Um grande erro. Como se o Jesus histórico não fosse necessário para a validade dos seus ensinos. Para os primeiros cristãos, Jesus era tão importante quanto aquilo que ele ensinou. Já no segundo século, surgiram dentro do cristianismo as primeiras heresias e boa parte delas relacionadas à pessoa de Cristo e à sua encarnação. Então, defender que Jesus realmente existiu e que foi o Deus encarnado, sendo 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, foi a base da fé ortodoxa. Há necessidade aqui de compreender as diferenças entre religião e teologia. Religião é crença em Deus, que advém das verdades centrais da Escritura. Teologia é a explicação dessa crença. Então, quando se fala de teologia ortodoxa, tem-se em mente a opinião majoritária, aceita pela maioria. Então, o estabelecimento da ortodoxia cristã foi um processo complexo e multifacetado que ocorreu ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. Esse processo envolveu debates teológicos, controvérsias doutrinárias e concílios ecumênicos que buscavam definir e preservar a fé cristã ortodoxa. Então, a preservação da fé cristã ortodoxa foi essencial para garantir a coesão e a identidade da comunidade cristã em meio a uma diversidade de interpretações e ensinamentos. Nos primeiros séculos do cristianismo, uma variedade de correntes teológicas emergiram, como o gnosticismo, o docetismo e o ebionismo, que apresentavam visões alternativas sobre a pessoa de Jesus Cristo, a Trindade e outros aspectos da fé cristã. Diante dessas divergências, líderes eclesiásticos e teólogos foram compelidos a definir e defender a ortodoxia em oposição às doutrinas consideradas heréticas. Então, o estabelecimento da ortodoxia cristã foi facilitado pela autoridade e influência de figuras proeminentes na igreja primitiva, como os pais da igreja, os bispos e os teólogos. Homens como Irineu de Lyon, Atanásio de Alexandria, Agostinho de Hipona e outros desempenharam papéis cruciais na formulação e defesa da ortodoxia, refutando heresias e articulando doutrinas fundamentais e ainda promovendo a unidade da fé. Além disso, bem mais tarde, os concílios ecumênicos desempenharam um papel crucial no estabelecimento da ortodoxia cristã. Reunindo bispos e líderes de toda a cristandade, esses concílios enfrentaram questões teológicas e eclesiásticas importantes e formularam declarações de fé que se tornaram padrões para a ortodoxia. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., por exemplo, definiu a divindade de Cristo em oposição ao arianismo, enquanto que o Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., afirmou a natureza dual de Cristo. Mas o passo inicial para o estabelecimento da teologia ortodoxa foi o estabelecimento do cânon bíblico. Surgiram diversos falsos escritos que precisavam ser refutados. Pode-se perceber já nos apóstolos uma preocupação de eliminar o que era falso através de algumas ações bem práticas. Os batismos, eles eram sempre em nome da Trindade. Houve a disseminação de cânticos declarando suas crenças, como 1 Timóteo 3,16. Nos registros bíblicos, conceitos heréticos são combatidos também. Pode-se citar o apóstolo João, que combate o gnosticismo, mostrando que Jesus era Deus, em João 20:31, e ao mesmo tempo humano, ao descrever que na sua morte sangue e água verteram da ferida que lhe foi feita pela lança. Então, mas o que é o gnosticismo? O movimento gnóstico no primeiro século foi uma corrente de pensamento religioso que se desenvolveu dentro do contexto do mundo greco-romano e do cristianismo primitivo. O termo gnóstico deriva da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Os gnósticos, eles acreditavam que a salvação estava ligada ao conhecimento espiritual ou revelação divina, ao invés de meramente aceitar uma fé baseada em dogmas ou rituais. Os gnósticos desenvolveram uma série de ensinamentos que diferiam significativamente da ortodoxia cristã. Alguns dos principais elementos do pensamento gnóstico incluíam o seguinte: primeiro, um dualismo cósmico. Os gnósticos viam o mundo como resultado de um conflito entre as forças opostas, como luz e trevas, espírito e matéria.
Eles acreditavam que o mundo material era essencialmente mau e ilusório, enquanto o mundo espiritual era o verdadeiro reino da divindade. Eles também tinham um conceito de demiurgo. Então os gnósticos eles acreditavam em um demiurgo, um ser inferior que criou o mundo material, muitas vezes associado ao Deus do Antigo Testamento no cristianismo. Esse demiurgo era visto como uma figura inferior e muitas vezes negativa em comparação com o Deus supremo do mundo espiritual. Para os gnósticos, a salvação também era através do conhecimento. A salvação não era, para eles, alcançada por meio da fé ou das boas obras, mas sim por meio do conhecimento, da gnosis, de sua origem divina e de sua verdadeira natureza espiritual. Esse conhecimento era visto como uma revelação especial concedida apenas aos iniciados. Eles rejeitavam a encarnação de Cristo. Muitos grupos gnósticos rejeitavam essa ideia de que Jesus era plenamente humano e ao mesmo tempo plenamente divino. Eles acreditavam que Jesus era apenas um ser humano especial que transmitia conhecimento divino, mas que não havia realmente assumido uma forma humana real. É difícil conceituar minuciosamente todo o movimento gnóstico por ser multifacetado. O que é importante enfatizar é que era parecido com o cristianismo, numa tentativa de espiritualizar o movimento cristão. Se os gnósticos tivessem vencido, o evangelho seria apenas para uns poucos, pois o conhecimento não é revelado a todos na perspectiva deles. Jesus não seria mais o modelo humano, uma vez que não teria verdadeiramente um corpo humano. E nós teríamos uma série de deuses. As discussões gnósticas, elas se apoiavam em informações secretas que apenas seus líderes recebiam através de uma revelação especial. Uma das respostas às heresias, principalmente ao gnosticismo, foi a elaboração do credo apostólico, que sintetizava o pensamento cristão da seguinte forma: creio em Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e enterrado, e que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que ascendeu aos céus, que está à direita do Pai, até que venha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Outra ação clara foi a escolha dos livros bíblicos. Então, durante a onda de perseguições, o Império passou a entender que para destruir os cristãos era preciso destruir seu livro. Já do lado dos cristãos, era necessário saber quais livros proteger, pelo que valia a pena morrer. O que é fato é que, se o cristianismo católico era ortodoxo, isso se deve à Bíblia. A primeira grande crise era identificar se eram vários livros de Deus ou apenas um livro. Deveriam ser agrupados? Deveriam ser usados de forma isolada? Então, quando a igreja teve o cânon completo, ele se tornou a linha mestra para toda a igreja. Mas esse foi um processo lento, que durou séculos para se concretizar. E enquanto tinham apenas clareza acerca do Antigo Testamento, havia necessidade de tornar essa literatura aplicável ao novo momento da igreja. Em decorrência disso, no século III, deu-se muita ênfase à interpretação alegórica. Agora, uma coisa estava clara: quais livros não eram canônicos? Nem mesmo os judeus, nem Jesus, nem os apóstolos aceitaram os apócrifos como escrituras. Mais tarde, os cristãos que vieram ao cristianismo sem terem o fundo judaico passaram a aceitar os apócrifos e a Septuaginta, lamentavelmente, ajudou a divulgá-los. Percebe-se sempre uma tensão entre Oriente e Ocidente do Império Romano. No Oriente, onde ficava Jerusalém, a interpretação foi sempre mais tradicional, com rejeição dos apócrifos. Já no Ocidente, especialmente no norte da África, ideias às vezes contraditórias eram aceitas e difundidas. Bom, mas como os livros do Novo Testamento foram considerados como sendo escritura? 3 critérios foram especialmente observados. Primeiro, a singularidade dos textos e o seu poder de transformação. A singularidade dos textos sagrados refere-se à sua distinção como revelação divina e fonte de autoridade espiritual e moral para os crentes. Esses textos foram percebidos como dotados de poder transformador, capazes de impactar vidas e comunidades ao longo do tempo. Os livros aceitos no cânone foram considerados únicos em sua natureza, contendo mensagens inspiradas por Deus que transcendiam o conhecimento humano.
Eles foram vistos como portadores da verdade espiritual e orientação divina para a humanidade, tornando-se fontes fundamentais de fé e prática religiosa para os cristãos. O segundo critério foi a utilização nos cultos. Os livros que eram lidos e utilizados regularmente nas práticas de adoração e ensino da comunidade cristã eram considerados mais autorizados e confiáveis. O uso dos textos nas liturgias, sermões, estudos bíblicos ajudou a estabelecer sua autoridade e aceitação entre os fiéis. Livros que eram consistentemente reconhecidos e valorizados em diferentes comunidades cristãs foram mais propensos a serem incluídos no cânone. Na canonização também se observou ainda a relação do livro com os apóstolos. Os primeiros cristãos valorizavam os escritos que eram atribuídos diretamente aos apóstolos ou a figuras próximas a eles, considerando-os mais autênticos e confiáveis. Livros que foram escritos por apóstolos reconhecidos, como os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou que foram associados a figuras apostólicas, como as epístolas de Paulo, Pedro e João, eram altamente considerados e mais propensos a serem incluídos no cânone. A primeira tentativa de listagem dos livros neotestamentários se deu com Marcião. No fundo, ele tentou eliminar boa parte dos livros já aceitos. Isso ocorreu em cerca de 140 depois de Cristo, e ele se converteu ao cristianismo por meio de um professor gnóstico. Era apaixonado pelos escritos paulinos. Ao mesmo tempo, retirou do cânon todos os escritos que beneficiavam os judeus e deixou para a igreja um problema duplo: os escritos de Paulo versus o Antigo Testamento. E a igreja se posicionou, mantendo as cartas de Paulo e mantendo o Antigo Testamento. Não é porque Marcião aceitou que deveria ser rejeitado e não havia necessidade de aceitar somente porque um herege rejeitou. De outro lado, surgiram movimentos profetistas, buscando trazer para a igreja novos conteúdos de uma revelação mais recente. O personagem principal desse movimento foi Montano, em 156 a 172 depois de Cristo. Ele defendia padrões mais elevados de vida e distinção da igreja e do Estado e profetizou para a breve a volta de Jesus. As suas profecias eram proferidas em estado de êxtase. E em seu ensino, a igreja deveria ficar primeiramente com o que ele estava pretensamente recebendo de Deus, deixando Jesus e a mensagem dos apóstolos em segundo plano. E a igreja se posicionou, destacando que Cristo e a mensagem dos apóstolos é a base do cristianismo. Dessa forma, surgiu o cânon bíblico, indicando a completa revelação de Deus para o seu povo. A primeira lista surgiu em 190 depois de Cristo, conhecida como cânon de Muratori. Ele ainda não era completo, mas fazia menção à maioria dos textos bíblicos do Novo Testamento. Já a primeira lista completa apareceu em 367 depois de Cristo, feita pelo bispo Atanásio de Alexandria. Os concílios de Hipona, 393, e o de Cartago, 397, publicaram essa mesma lista, reconhecendo que a igreja já praticava. Os 27 livros do Novo Testamento são e eram palavras inspiradas por Deus. A Bíblia é a essência da mensagem cristã. Não há como ser uma igreja cristã sem seguir e praticar a Bíblia. É triste pensar que aquilo que foi essencial para que o cristianismo chegasse a nós sem distorções e que foi defendido até a morte possa ser tão desprezado nos dias atuais. Quanto você tem lido a Bíblia? Acreditar nela como escritura sagrada e não ler não faz a menor diferença. Os primeiros cristãos liam muito, mas eles também acreditavam de forma profunda de que essa escritura era a palavra de Deus.